Olá, hoje é quarta-feira, dia 6 de junho de 2023. Neste momento eu quero falar da descoberta que a Polícia Federal fez ao ter acesso ao telefone celular do coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Bolsonaro, a respeito de uma minuta para o golpe, uma minuta de verdade para o golpe. Além disso, eu vou falar do Tribunal de Justiça de São Paulo, que obrigou Tabata Amaral a pagar R$ 5.000 ao advogado de um frequentador da internet que a ameaçou com um taco de beisebol no rosto para deformar a ponto da mãe não vê-la. Olha, como é justa a justiça brasileira, pelo amor de Deus, que coisa. O deputado estadual de Goiás, Amaury Ribeiro, também entrou nessa onda aí de confundir, né? Dizendo que se o coronel que foi chefe da rota lá em Brasília, foi preso, o coronel Benedito Franco, foi preso, ele também devia ser, porque ele deu água, comida e dinheiro para os golpistas fracassados. Aliás, por falar em golpistas fracassados, tem um artigo no Jota, no site do Jota, da pessoa que usou essa expressão aqui numa entrevista, que foi o professor Joaquim Falcão, falando do Supremo e os donos do direito. Brilhante, imperdível. Eu quero agradecer muito a você que está me acompanhando aqui no dia a dia e dizer que a sua força, ela só me incentiva a ser mais parcial, não imparcial, para o seu lado. Eu sou independente. Não sou governo, não sou oposição, não sou esquerda nem direita, mas sou do seu lado, do lado do cidadão que paga imposto e não recebe nada em troca. Nada! O governo não dá nada em troca. Bom, vamos começar. A Polícia Federal encontrou no telefone celular do ajudante eu diria que seria um ajudante de desordem, né? Ajudante de ordem, né? Ajudante de desordem do Jair Bolsonaro, uma minuta, um projeto de decreto para o golpe na democracia, né? Olha, meus amigos, a desordem que era pregada no dia 8 de janeiro, não é verdade? Pois então, foi identificada essa minuta, autorizando a garantia da lei e da ordem, mas no sentido de garantir fora da lei através da desordem, né? Inversão completa de valores e do significado das palavras, como era comum no reinado do desgoverno Bolsonaro e seu negacionismo generalizado, né? Esse documento é da maior importância, viu? Da maior importância. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que o conjunto de mensagens do coronel Mauro Cid traz documentos que darão suporte jurídico e legal, que dariam suporte jurídico e legal para um golpe de Estado, né? Ou seja, meus amigos, a coisa vai complicar para o lado do Bolsonaro, né? Pois então, além disso, a Adriana, do Estadão, repórter de Economia em Brasília, fez uma descoberta muito interessante, né? As renúncias e incentivos fiscais
do ano de 2022, né, o último ano do governo Jair Bolsonaro, foram de 5,86% do produto interno bruto. Teve um crescimento fantástico em relação aos anos anteriores e mostra como foi a desadministração financeira. Mas o Bolsonaro não chegou ao recorde da Dilma, não, viu? Dilma Rousseff, num ano, chegou a 6,6% de concessão de renúncias e incentivos fiscais para empresários amigos do PT. Na época do Bolsonaro, foi uma bagatela de 581 bilhões e 500 milhões de reais. Bastava parar com essas renúncias para amiguinhos para não ser necessário fazer o que estão fazendo agora, escorchando o contribuinte com imposto, inclusive o imposto de renda. O imposto de renda está um vexame esse ano. Mas vexame mesmo foi a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? A deputada Tabata Amaral recebeu uma mensagem muito explícita de um tal de Renato Tonini, ameaçando-a com os seguintes dizeres, né? O tratamento de beleza mais efetivo é o taco de beisebol na cara. Tal experiência, nem a mãe dela poderia reconhecer a sua aparência, né? A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi mandar Tabata Amaral, que processou o senhor Tonini, né, pagar R$5.000 para bancar os honorários do seu advogado, porque o tribunal não encontrou indícios de autoria nem prova de crime. Deus do céu, né? Que tipo de ameaça o Tribunal de Justiça aceita? E para chegar a esse ponto de cobrar da vítima da ameaça que paga o advogado do autor, né? Que coisa, hein? O deputado estadual de Goiás, Amaury Ribeiro, entrou no noticiário porque fez um discurso dizendo o seguinte: se processaram, o coronel Benedito Franco por sua participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, também deveriam tê-lo preso. Ele, o deputado estadual de Goiás, Amaury Ribeiro, ele disse o seguinte: pode me prender, eu é que sou um bandido, eu é que sou um terrorista, eu sou um canalha. Na opinião de vocês, eu ajudei, levei comida, levei água, levei dinheiro para os golpistas. O que é que estão esperando para processar, hein? Eu acho que não deviam estar esperando tanto. Mas eu quero aconselhar você a uma leitura muito especial. O site J, que é um site especializado em direito, publicou um artigo do ministro, do membro da Academia Brasileira de Letras e grande especialista em Supremo Tribunal, comandando uma equipe da Fundação Getúlio Vargas, Joaquim Falcão. Chama-se O Supremo e os Donos do Direito. Ir para Brasília é propulsão para se candidatar, mesmo sem querendo, ao Supremo Tribunal Federal. Ele cita o exemplo de Sepúlveda Pertences, que, segundo ele, foi um dos primeiros a fazer isso, um dos pioneiros. Deixou o Rio, foi para Brasília e terminou no Supremo. E tantos mais. Os suplementáveis têm melhores condições quando integram e se entregam à elite brasiliense.
preferencialmente em carreira política ou cargo de Estado, o que não significa fazer política partidária, porque seria proibida pela interpretação constitucional atual. Mas disso, os candidatos supremáveis, como eles chamam, já cuidam. Por exemplo, o candidato de Lula, o Cristiano Zanin, era advogado do Lula, ele não tinha atividade partidária no PT. O Dias Toffoli, também indicado pelo Lula pela sua relação de amizade que depois foi rompida porque o Dias Toffoli puxou o saco dele e depois puxou o saco do Bolsonaro, também era advogado aqui da bancada do PT na Assembleia de São Paulo e depois advogado-geral da União, do governo petista de Lula, mas nunca militou no PT, nem disputou a eleição pelo PT. Por isso, tem todas as chances para ocupar, apesar de não ter o notável saber, como lembrou o advogado Ives Gandra da Silva Martins, na entrevista que deu aqui no canal do Neumann, Neumann Entrevista, e que está desde sábado circulando no YouTube, né? Além da entrevista do Ives Gandra, nós temos também um 2 dedos de prosa do Grapiúna, né, natural de Itabuna, né, conterrâneo de Jorge Amado e Hélio Pólvora, Ciro de Matos. Ciro de Matos tem um livro no prelo. Além do livro que ganhou Casa de las Américas, em Cuba, tem um livro de poesia editado pela mesma editora que editou meu livro Antes de Atravessar, que é um livro chamado Águas do Meu Rio, né? Um dos temas dele. São 65 livros, o total dos livros do Ciro de Matos, dos quais 30 são premiados. Ainda em relação à entrevista do Ives Gandra, o Ives Gandra também considerou um retrocesso enorme, terrível, na vida política brasileira, na vida democrática, o elogio que Lula fez ao ditador fascista venezuelano, Nicolás Maduro, posto no lugar por outro ditador fascista, o coronel golpista Hugo Chávez. Bom, eu vou terminando por aqui o meu vídeo de hoje, desta quarta-feira, dia 6 de junho de 2023, e contando com você para estar sempre me seguindo